Álvaro fica arrasado ao ser informado que encontraram o corpo de Olga. Gael jura para Clarinha que não jogou as cinzas do pai dela de propósito e pede perdão. A menina o perdoa e Daphne manda Gael embora. Gael diz que eles precisam conversar. Bárbara surge perguntando por que a discussão. Clarinha conta que Daphne está brava porque Gael derrubou seu papai no chão. Bárbara diz que provavelmente foi um acidente e leva a menina para brincar no jardim. Gael não quer terminar o namoro porque ama Daphne. Ariadna agradece o apoio de Cassandra e se preocupa em pensar que o irresponsável de Eduardo está cuidando de Tadeu. Eduardo leva Tadeu para almoçar fora e diz para o menino brincar depois que ele acaba de comer, mas o menino lembra que sua mãe mandou fazer a tarefa primeiro e não quer que ela se chateie com ele. Eduardo diz que não dá nada se ele brincar um pouquinho antes. Ariadna liga para Eduardo e relembra que é fundamental para Tadeu respeitar os horários e rotinas para controlar melhor a ansiedade. Eduardo afirma que seu filho está seguro com ele. Daphne recolhe as cinzas de Nestor, enquanto confessa a Gael estar cansada que tudo gire em torno dele. Gael pergunta o que ela propõe para salvarem a relação. Daphne diz que eles não têm os mesmos objetivos e pergunta se ele estaria disposto a mudar seus sonhos por ela e seus filhos. Gael é sincero ao dizer que não sabe se está pronto para renunciar aos seus sonhos, mas a ama como nunca amou ninguém. Daphne dá um ultimato para Gael decidir o que quer da vida, e ele pede um tempo para pensar. Ela sabe que ele quer tempo para ver se será contratado pela Trend Media e diz que não gostaria que ele ficasse com ela só porque ele não conseguiu aquele trabalho. Gael afirma que jamais a magoaria dessa maneira. Daphne diz que sabe o que quer, concede o tempo que ele precisa e dá adeus. Gael vai embora, enquanto Daphne continua recolhendo as cinzas de Nestor. Clarinha diz a Bárbara que ama Gael até a lua porque ele brinca com ela como seu pai. Gael vai saindo e dá tchau de longe, mas Bárbara o chama para dar um beijo nela e Clarinha. Álvaro vai até o necrotério onde está o corpo de Olga e tem uma crise de choro pela morte dela e da filha que esperavam. Quando Ariadna chega em casa, Eduardo e Tadeu estão vendo TV e o menino ainda não fez a lição. Eduardo alega que a escola vai entender se um dia Tadeu não fizer a lição para ficar com seu pai. Ariadna avisa que não se trata disso, é que o menino pode perder seus avanços por mudar sua rotina. Ariadna explica ao filho os motivos pelos quais ele precisa fazer a lição, e ele concorda porque não consegue dormir se não fizer. O corpo de Olga vai ser submetido a uma perícia para determinar a causa de sua morte. Álvaro não entende por que Olga foi assassinada, já que ela não tinha inimigos. Gael conta a João que precisa tomar uma decisão do que quer para sua vida. João lembra que se ele tivesse sido claro com Daphne desde o começo, teria evitado problemas. Gael não quer ouvir críticas. Bárbara vai falar com Daphne e Daphne conta que Gael pediu um tempo para pensar no que quer. Bárbara aconselha francamente, dizendo que talvez sua felicidade não esteja ao lado de Gael, mas de um homem que já tenha tido família e saiba o que é ser pai. Daphne confessa já estar questionando se realmente sua felicidade é estar ao lado de um homem, mesmo que seja pai. Álvaro tem a difícil missão de contar aos pais de Olga que o corpo da filha foi encontrado e que não há pistas do assassino. Todos choram inconformados. Cassandra e Ariadna procuram uma maneira de encontrar Susana, a ex de Calisto.
Álvaro leva os pais de Olga até o necrotério. Mais tarde, na casa de sua mãe, Álvaro se culpa por ter deixado Olga sozinha e conta a Ariadna que não teve coragem de dizer aos pais de Olga que eles estavam separados outra vez. Ariadna o consola. Eduardo os vê juntos e fica furioso. Bárbara vem seguindo os gritos e percebe que Álvaro está muito mal. Ele conta o que aconteceu com Olga. Hilda deixa Jimmy sem comida para pressionar o filho a desistir de Gemma. Bárbara diz que só um monstro se atreveria a fazer mal a Olga com um bebê no ventre. Eduardo comenta que pelo menos foi longe dali, ao que todos olham para ele sem acreditarem no que ouviram. Álvaro vai se retirando e Bárbara vai atrás dele para oferecer um conforto de mãe, ao que Álvaro tanto precisava. Os dois se abraçam e choram juntos. Gemma fica muito abalada com a morte de Olga e sente medo, mas Daphne a encoraja e diz que elas precisam estar unidas. Gemma revela a Daphne que ia contar a Bárbara que vai morar com Jimmy, mas com tudo isso não o fará. Daphne a aconselha. Bárbara comenta com Lino sobre a tragédia que acaba de acontecer e ele a abraça. Ariadna diz a Daphne e Bárbara que Olga foi vítima de feminicídio e não tem nada a ver com Calisto e sua investigação. Ariadna sugere que Bárbara vá com ela até o quarto onde estão os arquivos de Joaquim para poder seguir com seu trabalho. Bárbara continua insistindo para ela parar de investigar, mas Ariadna diz que isso não se trata só delas, mas de todas as mulheres. O detetive informa Álvaro e os pais de Olga que ela foi abusada e asfixiada, mas esteve capturada durante 24 horas. Gael diz à mãe que foi convidado pela agência para ir a Miami apresentar sua campanha. Ariadna e Cassandra procuram Susana em um antigo endereço, mas ela se mudou depois que se apaixonou por um homem maldito. Susana deixou um número de telefone para a dona da pensão, que fornece às jornalistas. Bárbara diz a Lino que sua reaproximação com Álvaro não significa que vai aceitar sua relação com Ariadna. Bárbara começa a pensar que talvez o trabalho de Ariadna sirva para evitar a violência. Lino enche Ariadna de elogios, mesmo que ela não goste dele. Bárbara sente ciúmes, mas Lino afirma que em sua vida só existe uma mulher. Jimmy e Gemma enfrentam dificuldades ao procurarem um lugar onde possam viver juntos por conta da sua idade. Ariadna e Cassandra ligam para um hotel procurando por Susana, mas são informadas que ela não se hospeda mais lá. Elas não desistem e planejam irem até o hotel investigar. Ariadna recebe ataques na internet pela morte de Olga e não entende como a notícia se espalhou. Seu colega informa que o jornal Transformação já deu a nota. Paulo diz aos pais de Olga que Álvaro engravidou a filha deles, depois a abandonou por causa da cunhada. Álvaro afirma que jamais enganou Olga e quando ela desapareceu tinham ficado amigos. Paulo diz que Álvaro devia muito dinheiro a Olga de uma hipoteca e tem documentos para provar. Inclusive, ela enviou um e-mail ao advogado dizendo que estava disposta a ir até as últimas consequências para que Álvaro pagasse. Foi Lino quem passou a notícia da morte de Olga para o jornal Transformação. Ele volta a ligar para dizer que Álvaro Falcon, o ex-marido da vítima, poderia estar envolvido no crime e que em uma conferência alguém revelou que ele tem um romance com a ex-concunhada da falecida. Em seguida, Lino faz um comentário difamando Ariadna através de um perfil falso na internet.